Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia chama atenção nesta semana para os riscos do glaucoma. A doença aparece sem sintomas e pode causar cegueira. E quanto mais cedo o diagnóstico, maior a garantia de sucesso do tratamento. Faz 10 anos que o seu Brás descobriu que tem glaucoma. O diagnóstico foi tardio e grande parte da visão ficou comprometida. Hoje a filha ajuda o pai em tudo, inclusive a pingar os colírios, para evitar que a doença avance. Ele usa colírio, né? 2 colírios, um de 12 em 12 horas e um à noite. E faz exames, faz acompanhamento a cada 6 meses. Existem vários tipos de glaucoma. A doença acontece quando há lesão no nervo óptico e muitas vezes aumento da pressão dos olhos. A doença é mais comum em quem tem mais de 40 anos, pessoas negras, pessoas com altos graus de miopia e também com histórico familiar. E este é justamente o caso do Ribamar. Meus irmãos têm, minhas irmãs, tá? Mas eles estão tratando tudo direitinho. Direitinho eles estão tratando, né? E realmente, graças a Deus, não tenho agora nenhum ainda perdeu visão. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de 2 a 3% da população acima dos 40 anos de idade podem ter glaucoma. Somente em 2015, o Sistema Único de Saúde realizou mais de 2 milhões de atendimentos relacionados à doença. No estágio inicial, o glaucoma não tem sintomas, mas evolui com uma perda de visão lateral e pode levar a uma cegueira completa. Quem já passou dos 40 deve fazer exame oftalmológico todos os anos. A partir do momento que a população passa em uma consulta oftalmológica, o médico oftalmologista vai ser capaz de identificar as possíveis alterações que esse paciente possa apresentar em relação às doenças oculares, assim como o do glaucoma, evitando que essa pessoa possa evoluir para a cegueira nas fases avançadas do glaucoma. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e você acabou de ouvir o áudio da reportagem da TV Brasil sobre glaucoma. No programa de hoje, vamos conversar sobre o glaucoma, que é uma doença causada pela elevação da pressão intraocular que pode levar à cegueira total. Pessoas que têm parentes portadores de glaucoma, indivíduos com mais de 40 anos, pacientes com grau de miopia e diabéticos devem estar ainda mais atentos à realização dos testes de rotina. Sendo uma doença crônica e sem cura, ela pode ser controlada com o uso de medicamentos apropriados e que normalizam a pressão intraocular e impedem que a doença avance, provocando a perda da visão. Para falar sobre essas causas, os cuidados, a prevenção e o tratamento do glaucoma, vamos conversar com a doutora Cláudia Furtado, médica formada pela Universidade Federal Fluminense, com residência médica e fellow em retina pela UERJ. A doutora Cláudia Furtado também é oftalmologista credenciada pela Associação Médica Brasileira e médica associada pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Seja bem-vinda a esse nosso bate-papo, doutora Cláudia Furtado. Olá, obrigada a todos, obrigada por participar dessa entrevista da Esplendor. Agradeço a todos e estou muito lisonjeada por poder participar e esclarecer um pouco mais sobre esse tema tão importante. Ok. Doutora, explica pra gente então o que é essa doença chamada glaucoma e se pressão alta nos olhos é a mesma coisa que glaucoma. Essa pergunta é de fundamental importância, porque o glaucoma se caracteriza por uma neuropatia óptica, né? Ele não é sinônimo de pressão ocular aumentada, porque existem indivíduos que têm pressão ocular aumentada e não têm glaucoma. E existe um glaucoma que é um pouco indolente, um pouco negligenciado, que é o glaucoma de pressão normal. Então, o glaucoma ele se caracteriza por uma neuropatia óptica, né? É claro que dentro do glaucoma, o único fator
que o médico pode modificar e aí retardar a sua progressão é o controle da pressão intraocular. Ok. Recebemos aqui também várias dúvidas de ouvintes e uma delas se repetiu muitas vezes. Catarata pode agravar ou mesmo causar glaucoma? Importante, pergunta interessante. A catarata se caracteriza pelo aumento do diâmetro do cristalino, né? E quando a pessoa já tem um ângulo írido-corneano um pouco estreito, uma câmara anterior um pouco estreito, esse aumento da catarata pode causar uma elevação da pressão ocular, né? E aí dificultando um pouco o seu controle. Existem alguns glaucomas que estão associados também a uma catarata hipermadura, né? Aquela catarata bem intumescente, bem amarelada, em alguns casos uma catarata morganiana, em que as proteínas do cristalino, quando a cápsula se rompe, elas podem precipitar um glaucoma sim. Mas isso não é o dia a dia, não é o habitual do consultório, né, dos nossos atendimentos diários. Ok. Doutora, por que ocorre esse aumento de pressão no olho? Essa pressão no olho, geralmente, a gente falando em termos de o principal glaucoma prevalente na população é o glaucoma primário de ângulo aberto. A principal característica que é causada por essa elevação da pressão é uma dificuldade de escoamento do humor aquoso pela malha trabecular, né? Mas lembrando que existem vários outros tipos de glaucoma, como, por exemplo, o glaucoma neovascular, que é causado principalmente por diabetes, né? O glaucoma pós-traumático, pós-uveíte. Mas o principal glaucoma que nós temos é a dificuldade de escoamento do humor aquoso. Ok. Doutora, quais são os principais sintomas dessa doença para que a pessoa possa identificar e falar assim, poxa, eu tenho que ir ao médico, estou com uns sintomas de glaucoma? Os principais. Excelente pergunta. O glaucoma, no início, ele não costuma dar muito sintoma, né, porque ele se caracteriza por uma perda progressiva do nosso campo visual periférico. Então, o nosso campo visual central, ele se mantém. É como se o paciente enxergasse cada vez menos, né, o que está ao seu lado. Por exemplo, nós, pessoas que não temos glaucoma, quando a gente quer enxergar o que está à nossa esquerda, olhando de forma reta, a gente consegue enxergar sem virar o rosto. O paciente que tem glaucoma, geralmente ele tem que virar um pouco o rosto para poder enxergar o que está na sua lateral, né? Então, o sintoma, ele costuma demorar a aparecer e muitas vezes ele é diagnosticado em consultas de rotina ao seu oftalmologista. A gente já falou aí da pressão dos olhos, alguns sintomas e tal. E que outros fatores podem aumentar a pressão intraocular? O uso de medicamentos, por exemplo, corticoide, tanto corticoide oral, né, corticoide venoso, mas o principal corticoide que aumenta a pressão ocular é o corticoide através de colírios. E por isso tem que ser usado com muita parcimônia, né? Tem algumas pessoas que não têm glaucoma, que não têm pressão ocular aumentada, mas elas são mais sensíveis ao uso de corticoterapia tópica, né, em forma de colírio. Então, a gente sempre tem que monitorar isso daí para evitar que isso se transforme numa pressão ocular um pouco elevada. Ok. Muitas pessoas também acreditam que se o olho começa a lacrimejar, pode ser sinal de glaucoma. Isso é verdade? Em termos, né, no glaucoma congênito, geralmente ele pode estar associado ao aumento do lacrimejamento, mas de uma forma geral, essa não é a principal causa. Então, assim, lacrimejar não significa, pode ser outros problemas também. Que outros problemas poderia ser um olho que lacrimeja muito? A principal causa é uma irritação. Isso pode ser uma conjuntivite, pode ser uma ceratite, mas sempre quando o paciente também tem queixa de lacrimejamento, é bom investigar o canal lacrimal para ver se não tem algum entupimento, alguma obstrução à drenagem da lágrima. Mas a principal causa é inflamatória ou infecciosa. Rádio Web Esplendor, a sua preferida. Você está ouvindo o Esplendor Entrevista e no programa de hoje estamos conversando com a doutora Cláudia Furtado sobre glaucoma, causas, sintomas e tratamentos.
Doutora, existe um padrão de faixa de idade onde o glaucoma aparece com mais frequência? Sim, o glaucoma mais prevalente na nossa população, ele aparece em torno de 60 anos de idade, né? Mas lembrando que existem os glaucomas congênitos, que a pessoa já nasce com glaucoma e geralmente é secundária a uma anomalia na formação da íris, do seio camerular, né? Tem os glaucomas secundários a diabetes, por exemplo, que aí estão relacionados ao avanço da doença, alterações fundoscópicas, né? Mas de uma forma geral acima de 60 anos. Meu pai e meu avô tiveram glaucoma. Minhas chances aumentam ou o glaucoma é hereditário ou não tem nada a ver? Se meu pai e meu avô tiveram, significa que eu vou ter e não é hereditário. Pergunta importantíssima, né? Quando nós temos algum parente, especialmente de primeiro grau, com glaucoma, as nossas chances de ter são maiores. E especialmente nesses indivíduos, o acompanhamento deve ser mais rigoroso, mais de perto, né? Geralmente uma vez por ano, né? Durante a consulta, durante o exame fundoscópico, tem alguns sinais que nos levam a suspeitar do glaucoma. Ok. A senhora comentou aí também, que eu lhe perguntei e qual era a idade e tal, a senhora falou que acima dos 60 e tinham as pessoas que tinham os congênitos. Mas crianças podem adquirir glaucoma na infância sem ter nascido com eles ou não? Ou isso é raro? É pouco comum, é mais raro, sim. Geralmente, na criança pode ser secundária a trauma, alguma coisa assim, mas o glaucoma infantil é mais raro, o glaucoma congênito é mais comum. Ok. Também muito se fala que quem tem glaucoma não pode pegar peso, sofrer um acidente de carro com forte impacto. Isso é mito ou é verdade? Geralmente, quando a gente tem... Pegar peso não interfere muito, não. Mas algum acidente de carro, sim, porque se esse indivíduo já tem glaucoma, ele sofre algum outro dano ocular, algum trauma ocular, você pode descompensar o glaucoma que está compensado, né? E você pode ter alterações que podem elevar a pressão, pode sim. Mas o peso geralmente não. Okay. Por exemplo, fazer academia ou fazer esportes, isso não interfere no glaucoma e nem no prognóstico e nem na evolução da doença. Ok. A senhora chegou a elencar aí alguns tipos de glaucoma, assim, mas ele não foi direto, assim, foi em algumas perguntas que a gente fez. Então, se a senhora pudesse agora elencar, assim, quais são os tipos de glaucoma, acho que ajudaria, assim, para a gente fechar numa resposta só. Perfeito. Existe um glaucoma de ângulo estreito, que é um glaucoma em que a câmara anterior você tem uma profundidade um pouco menor. Esses indivíduos, eles são mais suscetíveis a ter uma pressão ocular um pouco mais elevada, né, porque tem maior dificuldade de escoamento do humor aquoso. Tem um glaucoma facomórfico, né, que é secundário ao cristalino. Nós temos os glaucomas associados a diabetes, que podem dar retinopatias diabéticas e, com isso, gerar um glaucoma neovascular. Nós temos as crises de glaucoma agudo, que acontecem em alguns pacientes que não necessariamente têm glaucoma prévio, né? Essas crises de glaucoma agudo são mais comuns em pacientes que têm um glaucoma de ângulo estreito. Tem os glaucomas traumáticos, tem os glaucomas secundários à uveíte, que são inflamações da úvea. Basicamente são esses os tipos. Ok. E doutor, como é que é esse tratamento para glaucoma? Precisa fazer cirurgia ou só remédio, colírio? Como é que funciona? De uma forma geral, na grande maioria das vezes, o tratamento do glaucoma é à base de colírios. Nós temos colírios de imunoterapia, colírios com terapia dupla, e hoje em dia ainda existem colírios em que em um colírio você tem 3 substâncias, né? Então veio facilitar em muito a vida do paciente. Por quê? Para o tratamento do glaucoma é de fundamental importância a adesão do paciente ao tratamento, né? Não adianta a gente prescrever um colírio se o paciente não vai usá-lo, não vai usá-lo corretamente. Então a adesão é importantíssima. Em casos mais severos, nós indicamos cirurgias, mas são
para casos não respondedores aos colírios, né? Casos mais extremos não é o dia a dia. Ok. E doutora, assim, se eu não cuidar, a chance de eu ficar cego, então? Chance, porque o glaucoma, né, é uma doença do nervo óptico. E nervo óptico, a gente tem que lembrar que é um neurônio. Então, como todas as outras doenças na medicina que envolvem a parte do sistema nervoso central, neurônios, a gente não tem como recuperar. Então, o fundamental no glaucoma é o quê? A gente controlar essa pressão para reduzir a agressão ao nervo óptico e, consequentemente, a gente reduz dano ao neurônio, né? Quando o paciente já é diagnosticado com glaucoma, a gente não tem como recuperar o que já foi perdido. A função do colírio ou da cirurgia é evitar a progressão da doença, mas aquilo que foi perdido a gente não tem como recuperar por enquanto. Ok, doutora, então assim, é importante então, as pessoas sempre consultarem um médico, né? Oftalmologista. Sim. De quanto em quanto tempo eu devo me dirigir a um consultório de oftalmologia para fazer esses exames, diagnosticar e acompanhar a minha visão? Excelente. A grande arma que a gente tem no combate ao glaucoma é a consulta oftalmológica rotineira. Para aqueles pacientes que não têm glaucoma, a gente recomenda um controle anual. Uma vez por ano, você vai ao seu oftalmologista, faz exames, e daí, de acordo com esses exames que ele faz, como medição da pressão, mapeamento de retina, é suspeitado de um caso de glaucoma, a gente parte para exames complementares, como, por exemplo, campo visual, tomografia de coerência óptica, né? Mas, de uma forma geral, uma vez ao ano é fundamental. Deve fazer parte da nossa rotina de cuidados pessoais. Mas, doutora, eu posso prevenir o glaucoma? O que eu preciso fazer? Excelente pergunta. O glaucoma, infelizmente, a gente não tem como prevenir, né? Não existe medicamento oral, não existe colírio, não existe nada que a gente possa prevenir o glaucoma. A grande arma contra o glaucoma é justamente a consulta rotineira ao oftalmologista. Bom, doutora, se a senhora quiser divulgar seus contatos, o endereço da sua clínica, telefone ou consultório, redes sociais, canal, fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação. Fico muito honrada e lisonjeada por estar participando e esclarecendo sobre essa patologia que é tão importante, né? E é uma causa irreversível de cegueira no mundo todo, não só no Brasil. A minha rede social, meu Instagram é Cláudia Maria Furtado, né? Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas aos ouvintes. O meu consultório fica na Rua General Venâncio Flores, 305, sala 309, no Leblon. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ok. Só tem um telefone de lá que a pessoa possa ligar ou não? Sim, 2259-2099 ou 2274-0384. Ok, com 21 na frente, Rio de Janeiro, ok. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, doutora Cláudia Furtado, por aceitar o nosso convite aqui em participar com a gente. Sucesso, muita saúde e volte sempre. Amém, obrigada. Obrigada à Rádio Esplendor por essa entrevista. E obrigada a todos os ouvintes também. Ok, nós é que agradecemos aqui. Bom, hoje no Esplendor Entrevista, conversamos com a doutora Cláudia Furtado, médica e oftalmologista, sobre o glaucoma, suas causas, sintomas e tratamentos. Gostou dessa entrevista e quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Esplendor Entrevista, ou mesmo quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube, ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato podcast, lá no Splendor Play. Acesse splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Se não tiver com dúvida, é só dar um Google por Rádio Web Esplendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima. Muito obrigado, doutora. Obrigada a todos. Você
acabou de ouvir Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Esplendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Esplendor.